Oi, gente, simbora fazer pão de aipim. Esse povo tá me pedindo pão de aipim e a Ivone tá trazendo bastante receitas de pão. Os pães que a gente consome aqui em casa, mais ou menos isso, né? E alguns diferentões também que eu ainda não trouxe as receitas, mas eu vou trazer. Mas primeiro eu vou trazer todas as receitas que a gente faz aqui em casa, mas usando farinha de trigo, né? Usando mais farinha de trigo, depois eu vou entrar com as outras também. Sempre faço a nossa esponjinha, né? 1 colher de fermento biológico, 3 colheres de farinha de trigo. Aí eu misturo um pouquinho de água morna, sempre mais para frio do que para quente. Ó, despeja um pouquinho ali e monitora para fazer um mingauzinho. Olha, mingauzinho. Pão não é difícil de fazer. É só desmanchar essas bolinhas que forma, né? Que se forma. Não é bater muito, é só dar uma mexidinha aqui assim. Se ficou muito aguado, se você acha que botou muita água, pega um pouquinho mais de farinha. Ó, não tem medida certa para fazer o mingau. Só não pode botar demais farinha e nem demais água, muito, né? Fazer aquela coisa enorme. Que daí o fermento demora muito para ativar. Isso aqui é apenas para ativar o fermento, fazer a primeira ativação dele. Isso. Agora eu vou tampar esse pote e vou deixar ele guardadinho para ele dobrar de volume. Eu já volto com ele para mostrar para vocês, tá? E tá pronto aqui, já encaminhado o nosso aipim. Então, ó, a minha esponja tá aqui já, deu uma leveza, ela levanta levedura. Nossa, credo, briguei com ele agora. Mas é isso, né? Ele fica levinho, ele fica uma esponjinha. Aqui eu tenho mais ou menos 1 kg de aipim. Pode ser até, eu acho que eu tenho um pouquinho mais de 1 kg de aipim cozido. E aí eu tirei aqueles fios, daí eu amassei com o garfo, né, gente? Daí a gente dá sempre uma revisada assim pra ver se tem fiozinho. Esse aipim cozido e amassadinho você pode congelar pra fazer o seu pão, tá? Não precisa fazer na hora. O meu tava congelado, tá? Até meio geladinho, não é bom. Mas é assim que eu faço. Aqui eu tenho 2 ovos. Então eu já vou misturar aqui 2 ovos. Vamos dar uma misturadinha aqui nesse ovo. Nesse aipim, pra quebrar o gelo dele, tá? Não é que ele tá gelado, mas ele não tá morninho. Então não é bom, porque daí demora muito pra crescer o pão, né? Então eu não vou botar direto o fermento já agora. Eu boto o fermento quando a minha mistura que eu vou usar está em temperatura normal. Aqui eu tenho 2 colheres de açúcar. Vou botar uma colherinha de sal. 1 colher de sobremesa de sal. Aqui eu tenho 4 colheres de gordura. Da sua preferência, tá? Gordura é da sua preferência. Cada um bota aquela que tem costume de usar. Vou dar essa misturadinha aqui. 2 colheres de... Pode ser 1 colher também só, de vinagre de álcool, vinagre branco. Aqui eu tenho 1 xícara de coco ralado fresco. Eu gosto de misturar botar essas misturas, sabe, nos meus pães. Eu não gosto de pão de pura farinha, não adianta. Aqui em casa, esses pão de farinha pura não vai, viu? Não vai. Depois que a gente acostuma a fazer essas misturas, não consegue mais comer pão puro. E agora sim eu vou botar o fermento, então, aqui. E aí eu vou começar a colocar a farinha de trigo. Vou botar ali. Então agora eu começo a agregar a farinha de trigo. Agora eu já posso botar minha mão na massa. E aí, se você não quer usar água morna para fazer a sua esponja, você pode usar leite morninho. Que pode ser o leite de vaca, que pode ser o leite de cabra, que pode ser leite vegetal, da sua preferência, né? Eu deixei um pouquinho de água morninha aqui,
se eu quiser acrescentar um pouco mais, mas eu tô acreditando que eu não vou botar. Eu acho que agora eu vou só mesmo pra agregar a farinha. Acho que de umidade já tem bastante aqui. E aí, isso aqui é o processo, o principal, né? Então agora nós vamos começar a agregar farinha e solvando ele até que ele pegue o ponto de uma massa solvada. Que eu volto com ela daqui a pouco para mostrar para vocês. Ó, eu vou estar com a bacia aqui e agregando farinha até dar ponto. Pronto, a minha massa tá bonita já, solvei ela, mas não solvei muito tempo, tá? Então eu vou botar ela aqui do lado, a bacia do lado, ela ainda tem umidade. Eu botei a massa aqui na mesa, agora eu vou botar um pouquinho mais de farinha aqui dentro, ó, assim, pra depois colocar a massa aqui. E aqui então eu vou partir, pode ser assim, se você não tem uma faca em mãos, a gente faz assim, ó, com as mãos mesmo, assim. Deixa aqui do ladinho. Se ela tá muito com umidade, a gente bota um pouquinho de farinha na mesa. Como eu quero 3 pães, que eu tenho só 3 formas, então eu vou separar em 3, né? E aí, agora eu vou sovar um pouquinho mais essas bolinhas individual. Eu gosto de fazer assim, porque daí eu vou agregando farinha e ela não fica tão pesada, a massa tão ruim pra sovar. A gente consegue sovar mais e com mais rapidez. Ó, vai dobrando pra dentro o pãozinho, ó, sempre assim, ó. A farinha vai ficar embaixo, né? Você joga a farinha aqui e vai botando pra dentro a massa, ó. Olha como é facinho de amassar um pão. Olha. Esse é o movimento. Eu gosto de fazer com essa parte da mão, que daí eu já dou uma sovada melhor nela, assim. Eu vou apertando ela, né? Então, não é muita a farinha que vai, gente. Olha, ao todo aqui não vai dar 3 xícaras de farinha. E a água também eu não acrescentei mais água, porque o aipim ele já vem com umidade, né? Então não precisa de mais água. E essa massa é uma massa, o aipim ele é mais pesado, né? Então não é como a beterraba, que é levinha. O aipim já é mais pesado. Mas nada, fica um pão assim extremamente saudável. Apesar da farinha de trigo. Ó, a gente faz essa bolinha. Apesar da farinha de trigo, ele fica muito saudável porque ele vai o coco, que é fibra, e ele vai o aipim, que é fibra, e outras como é que se diz? Outras propriedades, enfim, muitas outras, né? E essas pintinhas que vocês estão vendo na massa, se você olhar de perto, você vai ver umas pintinhas aí. Isso é o coco, gente. É que é o coco que eu não tiro aquela casquinha marrom do coco. Eu tenho o hábito de bater ele no lique assim. Eu faço meu leite vegetal, né? E eu não tiro aquela casquinha marrom, porque eu acho que ela também tem muita propriedade, né? Daí ele fica assim, ele fica todo branquinho. Mas isso é só faz bem. Então eu vou sovar essa aqui e eu volto com ela prontinha. Tá pronta. As nossas bolinhas aqui, os nossos pãozinhos. Agora é só tampar bem, colocar num lugar quentinho, como eu sempre falo, e esperar crescer. Dobrar de volume e eu volto com vocês no ponto. Prontinho, voltei com o nosso pão pronto. Gente, é top o pão de aipim. Eu super recomendo. Olha só. Olha só. Ó. Olha aqui no lado. Olha só que fofinho. Fofinho, fofinho, fofinho. Todos eles. Esse aqui, só pra avisar, meu forninho, quem já me conhece, quem tá com nós no canal já sabe que o meu forninho queima na parte do fundo, sabe? Então aqui, ó, a queimadinha básica do pão que fica na parte do fundo. Eu boto um assim e 2 assim, né? Então os da frente ficam bom. Mas, ó, embaixo também ele dá uma queimadinha. Então é o meu forninho fazendo o trabalho dele. E esse aqui já não, né? Olha, já ficou muito bonito. Olha. Top. Eu vou cortar pra vocês verem o cheirinho. Nossa!
Nossa, não tem igual. É o melhor, o cheirinho que tem é o pão de aipim. E assim essas pontinhas, essas pintinhas assim que aparecem, ó, isso é por causa do coco, viu? Tá vendo? Fica lindo, lindo, lindo. E olha, gente, super recomendo fazer um pão assim, mais incrementado de nutrientes. Não só aquele basicão de farinha de trigo e deu, né? Não, gente. A gente economiza com farinha e a gente usa esses outros nutrientes que a gente tem disponível em casa, que é tem muitas coisas que dá para transformar em pão. Muitos ingredientes que a gente pode transformar em pão. E a farinha de trigo é o que menos vai, vamos supor assim. Eu uso assim 3 xícaras de farinha de trigo, 2 em cada pão. E Ivone, tu vai cortar esse pão ou não vai? Câmera lenta. Olha só. Olha isso. Olha isso, gente. Que pãozinho mara. Ó, olha ali, ó. Essas pintinhas pretas aqui é do coco. Então, sem problema. Super rico em fibras. Farinha de trigo é muito refinada. Não tem fibra. Então a gente usa ela mais por causa da elasticidade da massa, do glúten bendito, né? Que a gente precisa para dar essa elasticidade. Mas vamos diminuir a quantidade de farinha e fazer um pão maravilhoso. E a gente não fica com aquele problema da intolerância, né? Ao glúten, né? A gente vai tirando aos poucos, né? Vou cortar mais uma fatia. Só para vocês sofrerem. Olha aí, ó. Quer ver? Ó. Que delícia, gente. Ó. Maravilhoso. Top. Super recomendo. Faz aí. Não tem como dar errado. Não dá errado. É como eu falei. Segue as regras direitinho. O que eu posso dizer assim, ó. Não quer botar ovo, não precisa. Não quer botar leite, não precisa. No lugar do leite, coloca uma aguinha morna. Não quer botar o coco, não bota. Faz ele só de farinha, então. Não tem problema, não. Só de farinha e aipim. Não é obrigado a agregar o coco. Eu boto o coco, como eu falo, para enriquecer o meu pão de nutrientes para minha família, tá? Então, assim, ó. Super recomendo. Faz aí. Não tem como dar errado. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.